E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O clima nos bastidores do futebol brasileiro começou a esquentar de uma forma que pouca gente esperava, e tudo gira em torno de um nome que sempre movimenta torcidas, imprensa e dirigentes por onde passa. Nos corredores do Vasco da Gama, o assunto que ninguém confirma oficialmente, mas que todo mundo comenta em voz baixa, é a possibilidade de Renato Portaluppi querer a contratação de Hulk para reforçar o elenco. A informação começou como um sussurro entre jornalistas e pessoas ligadas ao clube, mas aos poucos foi ganhando força, principalmente porque Renato é conhecido por pedir jogadores experientes, de personalidade forte e que possam mudar o ambiente de um time. E quando se fala em jogador com personalidade, força física e liderança, o nome de Hulk aparece naturalmente. A torcida vascaína, que já sonha com grandes contratações, começou a comentar nas redes sociais e a especulação cresceu ainda mais, porque muitos acreditam que um jogador como Hulk poderia mudar o patamar do time dentro e fora de campo, trazendo não só qualidade técnica, mas também visibilidade, respeito dos adversários e confiança para o elenco. Segundo pessoas próximas ao clube, Renato teria comentado internamente que gostaria de contar com um atacante de impacto, um jogador que não sentisse a pressão de São Januário lotado e que tivesse experiência suficiente para assumir a responsabilidade em jogos grandes. Hulk se encaixaria exatamente nesse perfil, pois ao longo da carreira sempre foi conhecido por ser um jogador decisivo, forte fisicamente e com uma presença ofensiva que incomoda qualquer defesa. O que mais chama atenção nessa história é que não se trata apenas de uma ideia distante, mas sim de uma possibilidade que estaria sendo discutida nos bastidores, ainda de forma discreta, para não criar expectativas exageradas na torcida. O grande desafio, como todos imaginam, seria a questão financeira, já que Hulk é um dos jogadores mais importantes do Atlético Mineiro e possui um salário alto para a realidade da maioria dos clubes brasileiros. Mesmo assim, no futebol muitas negociações consideradas impossíveis acabam acontecendo quando existe vontade das partes envolvidas, e é exatamente isso que está alimentando essa especulação. Nos bastidores, comenta-se que Renato acredita que o Vasco precisa de um jogador que represente algo maior, uma referência técnica e emocional para o time. Ele sempre foi um treinador que valoriza jogadores experientes e que tenham história no futebol, e Hulk, com toda a sua trajetória, seria visto como um nome ideal para assumir esse papel. Além disso, existe a questão do estilo de jogo, já que Renato gosta de equipes ofensivas, com jogadores fortes pelas pontas e atacantes que consigam finalizar de média e longa distância, características que sempre fizeram parte do futebol de Hulk. Pessoas próximas ao treinador dizem que ele teria falado que um jogador como Hulk mudaria completamente a forma como os adversários enfrentariam o Vasco, porque obrigaria as defesas a se preocuparem mais, abrindo espaço para outros jogadores do time. Essa visão estratégica também estaria por trás desse suposto interesse, mostrando que não seria apenas uma contratação de impacto midiático, mas também uma decisão com base tática e esportiva. Enquanto isso, do lado do Atlético Mineiro, o assunto ainda não é tratado publicamente, mas sabe-se que qualquer clube que queira tirar Hulk de lá precisaria apresentar um projeto muito convincente, não apenas financeiramente, mas também esportivamente. Hulk se tornou um dos grandes ídolos recentes do clube mineiro, conquistou títulos importantes e tem uma relação muito forte com a torcida. Por isso, qualquer negociação envolveria muitos fatores, incluindo a vontade do próprio jogador e o planejamento do Atlético para as próximas temporadas. Mesmo assim, no futebol brasileiro, especulações assim costumam crescer rapidamente, principalmente quando envolvem jogadores de grande nome e clubes de torcida gigante como o Vasco. A simples possibilidade já é suficiente para movimentar programas esportivos, redes sociais e debates entre torcedores, e foi exatamente isso que aconteceu nas últimas horas, com muita gente tentando descobrir se existe algo realmente concreto por trás dessa história. Dentro do Vasco, o que se comenta é que o clube está buscando nomes que possam dar uma resposta rápida dentro de campo e também fortalecer a imagem do time nacionalmente. A chegada de um jogador como Hulk teria um impacto enorme não apenas no time titular, mas também no marketing, na venda de camisas, na presença de público no estádio e na confiança da torcida no projeto do clube.
Renato, que sempre teve muita influência nas decisões dos clubes por onde passou, poderia estar usando essa força interna para sugerir nomes e tentar convencer a diretoria de que vale a pena fazer um esforço por um jogador desse nível. Claro que tudo ainda estaria no campo das conversas e ideias, mas no futebol muitas grandes contratações começaram exatamente assim, como uma conversa informal que depois virou negociação oficial. Por isso, muita gente dentro do clube não descarta a possibilidade de que algo possa evoluir nas próximas semanas. A torcida, como sempre, já começou a imaginar como seria Hulk vestindo a camisa do Vasco, jogando em São Januário, cobrando faltas, finalizando de fora da área e liderando o time em jogos importantes. Esse tipo de especulação mexe muito com o imaginário do torcedor, porque envolve um jogador conhecido por sua força, seus gols e sua personalidade dentro de campo. Enquanto nada é confirmado oficialmente, os bastidores seguem agitados, com reuniões, conversas e muita gente tentando entender se essa história é apenas um rumor ou se realmente existe um movimento acontecendo longe das câmeras. O que se sabe é que quando o nome de Renato Portaluppi aparece ligado a uma possível contratação de impacto, dificilmente é algo totalmente inventado, porque ele costuma participar ativamente do planejamento dos clubes onde trabalha. Por isso, essa história envolvendo Hulk e Vasco pode ainda dar muito o que falar, porque quando o futebol brasileiro começa a comentar um rumor desses, normalmente é sinal de que alguma coisa está acontecendo nos bastidores. Os próximos capítulos dessa história prometem ser ainda mais intrigantes, porque envolve não apenas o desejo de Renato Portaluppi, mas também a reação do mercado e a postura de Hulk em relação a uma possível transferência. Fontes próximas ao jogador afirmam que ele está satisfeito no Atlético Mineiro, mas que nunca descarta novas experiências ou desafios em sua carreira. Especialmente se isso significar atuar em um clube com tradição histórica como o Vasco. Além disso, Hulk sempre demonstrou interesse em projetos que tragam visibilidade e impacto, não apenas dentro de campo, mas também na carreira como um todo. Essa combinação de fatores é exatamente o que alimenta os rumores, porque permite que torcedores, jornalistas e especialistas imaginarem que existe uma janela real de negociação, mesmo que ainda embrionária, para que o atacante possa vestir a camisa cruz-maltina. Internamente, comenta-se que a diretoria do Vasco está avaliando cuidadosamente todos os cenários, desde a viabilidade financeira até a integração de Hulk ao elenco atual. Existe uma percepção de que a chegada de um jogador desse calibre poderia exigir ajustes no orçamento, na folha de pagamento e até na estratégia de contratação de outros atletas. No entanto, muitos dentro do clube acreditam que o impacto positivo, tanto esportivo quanto midiático, compensaria qualquer esforço financeiro adicional. O Vasco não estaria apenas atrás de um jogador de peso, mas de alguém que pudesse elevar o moral do grupo, inspirar os mais jovens e criar uma referência imediata dentro do time, e é justamente esse tipo de influência que Hulk poderia exercer, considerando sua experiência, liderança e histórico de grandes atuações. O fator emocional também não pode ser subestimado nesse contexto, porque Renato Portaluppi é conhecido por seu vínculo próximo com os jogadores, valorizando relações de confiança e motivação pessoal. Fontes internas comentam que Renato teria conversado informalmente sobre a possibilidade de trabalhar com Hulk, destacando que acredita que a presença do atacante poderia mudar completamente a dinâmica do vestiário e trazer um clima de competitividade saudável. Para Renato, a experiência e a personalidade de Hulk seriam decisivas não apenas no campo, mas também fora dele, influenciando o comportamento dos jogadores e elevando a expectativa da torcida. Essa visão do treinador reforça a ideia de que a negociação, se acontecer, não seria apenas sobre futebol, mas sobre cultura e mentalidade de equipe. Enquanto isso, nos bastidores do futebol brasileiro, a especulação cresce nas redes sociais e programas esportivos, com comentaristas debatendo a possibilidade e imaginando como Hulk se encaixaria no esquema tático do Vasco. Alguns ressaltam a força física, a capacidade de finalização e a experiência internacional do jogador, enquanto outros analisam como sua presença poderia abrir espaços para outros atacantes e meio-campistas. Esse tipo de debate público aumenta ainda mais a pressão e a expectativa, porque em negociações desse nível, a repercussão midiática muitas vezes influencia as decisões e até acelera conversas que estavam estagnadas. Para o Vasco, um rumor como esse é quase um termômetro da reação da torcida e do mercado, e a movimentação dos próximos dias será decisiva para saber se existe algo concreto por trás dessa história.
Fontes internas também afirmam que uma das estratégias do Vasco poderia ser envolver Hulk em um projeto maior, destacando que o clube não buscaria apenas seu futebol, mas também sua imagem e liderança. Isso incluiria participação em campanhas de marketing, presença em eventos e engajamento com a torcida, elevando ainda mais a expectativa sobre sua chegada. Essa abordagem estratégica faz sentido, pois clubes de tradição muitas vezes veem jogadores de destaque como ferramentas de fortalecimento de marca, além de reforço esportivo. Se Hulk aceitasse essa proposta, ele não apenas vestiria a camisa do Vasco, mas também se tornaria uma referência para toda a gestão do clube, influenciando contratações futuras e ajudando a consolidar o projeto de Renato Portaluppi. Por fim, o que fica claro é que o rumor envolvendo Renato Portaluppi e Hulk já provocou uma agitação significativa dentro e fora do Vasco da Gama. Ainda que tudo esteja em fase de especulação, a movimentação nos bastidores indica que existe um interesse real, pelo menos por parte do treinador, e que os próximos dias podem trazer novidades surpreendentes. A torcida, que já se mostra empolgada, terá que acompanhar de perto cada passo da diretoria, cada comentário do treinador e, é claro, cada possível manifestação do jogador. No futebol brasileiro, rumores assim costumam evoluir rapidamente, e quando envolve nomes de peso como Renato e Hulk, a expectativa é que a história ainda vá render capítulos emocionantes, com muitas conversas e estratégias sendo desenhadas longe das câmeras. O que torna essa possível negociação ainda mais interessante é o timing estratégico que Renato Portaluppi estaria buscando. Fontes próximas ao treinador comentam que ele enxerga a chegada de Hulk não apenas como uma contratação isolada, mas como um reforço capaz de transformar o ambiente do clube em um momento-chave da temporada. A ideia seria usar a experiência e o peso do atacante para influenciar não só o desempenho dentro de campo, mas também a confiança do grupo, a moral da torcida e até a postura dos adversários diante do Vasco. Esse tipo de pensamento não é novidade vindo de Renato, que sempre foi conhecido por valorizar jogadores que conseguem elevar o nível do time como um todo, criando referências e inspirando uma cultura vencedora, independentemente de resultados imediatos. Assim, mesmo antes de qualquer conversa oficial, a expectativa já cresce internamente sobre o impacto que Hulk poderia gerar, transformando o rumor em um verdadeiro fenômeno de interesse dentro do clube. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Outro ponto que circula nos bastidores é a própria disposição de Hulk para considerar a mudança. Fontes indicam que, apesar de estar bem estabelecido no Atlético Mineiro, o jogador sempre demonstrou abertura para novos desafios e para projetos que ofereçam visibilidade, protagonismo e impacto esportivo. A ligação entre Renato e Hulk, embora ainda não formalizada, seria vista como um fator motivador, já que o atacante sempre respeitou treinadores com personalidade forte e que valorizam jogadores experientes, líderes e capazes de mudar o destino de uma partida com talento e presença de campo. Essa afinidade teórica entre jogador e treinador alimenta ainda mais as especulações, porque no futebol brasileiro muitas negociações se concretizam quando existe um alinhamento claro de interesses entre os envolvidos, mesmo que a situação financeira aparente ser complicada. Além disso, há quem acredite que a contratação de Hulk poderia influenciar positivamente o elenco do Vasco como um todo. Jogadores mais jovens poderiam aprender com a experiência do atacante, absorver sua mentalidade vencedora e se espelhar em sua força física e técnica. A presença de um líder assim teria impacto direto na preparação do time, nos treinos e na competitividade diária, elevando o padrão de exigência e motivação dentro do clube. Essa dimensão do rumor é tão relevante quanto a questão tática, pois reforça a ideia de que uma contratação de peso pode gerar efeitos multiplicadores que vão muito além de gols e assistências. Para Renato, esse tipo de influência é essencial, porque ele sempre trabalhou com times em que o equilíbrio emocional e a liderança dentro do vestiário eram determinantes para o sucesso em campo. Enquanto isso, o mercado do futebol observa cada movimento com atenção, e a simples possibilidade de Hulk no Vasco já provoca debates sobre salários, contratos, cláusulas e estratégias de negociação. Torcedores e especialistas começam a imaginar como seria o impacto financeiro, a capacidade do clube de suportar uma folha de pagamento maior e os ajustes que seriam necessários para viabilizar a contratação.
Mesmo que tudo ainda esteja no campo das especulações, a história se mostra fascinante porque mistura futebol, estratégia, personalidade e expectativas da torcida. E enquanto nada é confirmado oficialmente, o que se percebe é que os bastidores estão em ebulição, e que qualquer passo concreto pode transformar o rumor em realidade de forma surpreendente, mantendo o Brasil inteiro atento a cada detalhe dessa possível transação. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.